todos, o 41º episódio do podcast CBcast Unai está especial, porque hoje eu recebo o Dr. Jackson Porfírio e ele vai falar sobre dívida rural, como a estratégia certa pode salvar a propriedade do produtor rural. Então, o tema é direito do agronegócio. O Dr. Jackson fala conosco na conexão de Cascavel, do Paraná, e ele é advogado, mestre em direito, professor universitário, especialista em direito do agronegócio, graduado em direito e teologia, possui 4 especializações e ele é coordenador da EFAGRO, é professor da Univel e da PUC aqui de Minas Gerais, além de ser o vice-presidente atual agora da Comissão do Agronegócio da OAB do Paraná. Seja muito bem-vindo, Jackson. Boa noite. Muito obrigado, boa noite aí a todos que nos assistem. É um prazer muito grande estar com vocês, né, conversando um pouquinho mais sobre o produtor rural, toda a questão do endividamento. Já deixo de antemão o agradecimento, fico extremamente feliz e honrado pelo convite, né, do doutor, de participar num podcast tão importante que traz uma variedade de assuntos que são de extrema relevância para o público em geral, né? Não só para advogados, mas para pensadores aí que queiram conhecer mais e melhorar o conhecimento, né, sobre os demais aspectos envolvendo principalmente o direito. Então é muito bom estar aqui com vocês. Maravilha. Doutor Jackson, primeira pergunta, né? Cerca de 50, metade dos produtores rurais, eles estão endividados. O senhor, enquanto especialista na área, pode nos dar um panorama geral aí dessa situação e como a frustração de safra pode intensificar esse cenário negativo? Bom, realmente e infelizmente essa é uma realidade, né? A dificuldade aí enfrentada pelos produtores são as mais variadas. Então, para quem eventualmente não conhece, né, o produtor ele tem o que a gente chama de empresa a céu aberto. Ele é um produtor que sofre não só questões mercadológicas, de precificação, né, mas uma variação muito grande de insumos no custo, variação muito grande na hora de vender. Muitas vezes o produto ele está metade do preço que estava quando ele contraiu suas dívidas, além de questões que envolvem as frustrações de índole climática, doenças, até as guerras, né, influenciam também no produtor. Tem produtor até hoje sofrendo efeitos de pandemia, então ele tem um ciclo, né, muito arriscado de atividade. E isso faz com que o produtor tenha muitas vezes a incapacidade, na hora de pagar os seus financiamentos, de realmente estar cumprindo a sua obrigação, porque não saiu como era previsto. Então, uma boa parte dos produtores tem problemas gravíssimos com essas inadimplências, com essas dificuldades aí de pagamento, né? E que vão afetar muito a realidade dele, porque o produtor rural, ele é um indivíduo que, na sua grande maioria, precisa do crédito rural. Ele não sobrevive sem o incentivo, sem, né, a presença do crédito. Então, a gente tem que desmistificar aquela ideia que produtor rural é sinônimo de grandes posses, de produtores abastados, né? Essa não é a realidade da grande imensidão dos produtores rurais. E eles precisam deste crédito, né? Mas muitas vezes vai chegar o momento de pagar, de cumprir sua obrigação, e ele teve uma frustração, e não só uma, né? A gente tem vivenciado problemas que vão se acumulando. Além dos problemas climáticos, né, a gente tem a soma do baixo preço, do alto custo aí dos insumos, né? Então, tudo isso vai trazendo, fora a questão do endividamento, que às vezes já acompanha ele há um longo tempo, que a gente vai falar bastante hoje. Então, tudo isso somado, muitas vezes gera o colapso da atividade do produtor. Então, por isso é importante existir uma legislação que traga a proteção devida para que ele consiga trazer, né, o alimento aí, a produção dele, o desenvolvimento da sua atividade de maneira adequada.
Então, assim como a gente tem a proteção do consumidor, por exemplo, muito conhecida, por ele ter, né, a possível vulnerabilidade, a mesma coisa também existe no produtor. Existe um microsistema protetivo no sentido de permitir, né, que o produtor continue sua atividade em razão do risco que ele tem. Né? Para finalizar a pergunta, a Sim. gente diz muito isso para os estudantes e para o público em geral, que o produtor, falando de grãos aí, por exemplo, ele é um dos únicos corajosos a ponto de pegar 1 milhão no banco e literalmente enterrar. Ele enterra esse 1 milhão e aí ele tem que torcer para sair sol na época certa, chuva na época certa, o preço está bom, não ser atacado pelas doenças, né? Então, Exatamente. ele precisa ter uma proteção jurídica, que a gente vai falar hoje, que é o crédito rural. Perfeito, Jackson, doutor Jackson. E o insumo dos insumos mais importantes, além da terra, a água, é justamente o crédito rural, uma atividade de alto risco, né? E eu queria perguntar nesse ponto, nessa mesma toada, o maior medo dos produtores rurais é perder a sua propriedade, porque vários produtores colocam a propriedade como garantia, sua propriedade imóvel, imobiliária, que também compõe aí o ativo dele, talvez mais importante. É o ideal, óbvio, a gente sabe pela legislação agrícola do crédito rural, que é o produto que deveria garantir o pagamento desse crédito. Porém, ele coloca, muitas vezes, né, já empurrado ali por uma situação que já vem se arrastando, a sua terra como garantia. Por que esse medo se justifica e quais são os riscos reais aí para o produtor que não consegue saldar os seus compromissos de perder a sua terra? Então, essa é uma questão muito profunda, né? A gente, todos os dias, né, na minha atividade, a gente luta contra a perda de propriedades, né? E é uma luta árdua e uma luta que precisa existir, porque se o produtor realmente não tomar as medidas necessárias, haverá com certeza a perda. Então, por isso que esse medo realmente se justifica, porque ele é um medo que vai gerar uma consequência real de perda. E digo mais, né? Basta olhar aí os sites de leilões de propriedades, vai ser leiloada, inclusive, a pequena propriedade rural, caso não haja a devida defesa. Então, a própria pequena propriedade, muitas vezes até de moradia, vai ser leiloada, né? A gente pega muitos casos aí de que produtores que não têm uma defesa adequada perdem a propriedade. Por quê? Porque o banco, né, ele vai querer se certificar das melhores garantias possíveis. E Certo. quando o produtor vai acessando mais créditos ou vai até renegociando, como a gente vai comentar logo mais, o banco vai exigindo dele maiores garantias. Então, é natural que o produtor, uma hora, chegue, se já não desde o início, com a propriedade a ser dada em garantia. E pior ainda, né, quando ela é sobre os nefastos aí efeitos da alienação fiduciária, né, Sim. que permite aí a perda da propriedade por um processo meramente administrativo, né, sem uma atuação aí do Poder Judiciário. Então, o risco é altíssimo, tá, da perda da propriedade. Realmente isso acontece. Mas eu queria fazer um parênteses aqui, pela nossa, né, experiência. Por incrível que pareça, o produtor ele tem a tendência, a grande maioria deles são pessoas muito honestas, que não querem criar empecilhos, brigas. Para ele, às vezes, é a primeira vez que ele vai estar enfrentando um processo judicial. Pasmem, às vezes, de tanta, né, influência numa cultura de pagar, mesmo que seja um pagamento ilegal ou abusivo, existem muitos produtores que eles possuem mais medo de quebrar o relacionamento do banco do que, às vezes, até de perder a própria propriedade. E isso é algo muito grave. O produtor ele precisa salvar aquilo, né, que muitas vezes veio de gerações, mas não só isso, aquilo que é realmente a sua atividade. É o fruto, né, do seu trabalho, só se dá com a propriedade. E se perder, aí sim que ele não vai ter o desenvolvimento da atividade, o pagamento das demais, né, obrigações,
não vai desempenhar aí o papel de segurança alimentar também, né, do produtor rural. Então, a perda da propriedade é algo muito sério e que pode ser evitada desde que ela seja feita, né, dentro de um contexto, um procedimento aí com profissionais adequados, com toda a expertise, né? Por isso que é importante hoje o profissional buscar um advogado que tenha um conhecimento na área, né? A atividade do endividamento rural e a atividade do próprio produtor é muito diferente dos demais endividamentos. Não se trata o endividamento rural como se fosse um endividamento de cartão de crédito, como se fosse um endividamento de cheque especial. Existe toda uma legislação própria e que só aplicando ela muito bem é que essa propriedade vai ser protegida, né? Muito bem. E a importância dessa estrutura jurídica e estratégias tomada no tempo certo também, né, doutor Jackson? O senhor destaca, então, uma orientação, né, crucial, que é buscar, muitas vezes, a prorrogação da dívida e não a renegociação. Isso é um tema que é muito recorrente quando se coloca na mesa as opções que o produtor tem diante de uma dívida que ele não conseguiu pagar. Você poderia nos explicar aí para o nosso espectador, de forma simples, qual é a diferença prática entre esses dois caminhos que ele tem, prorrogação e renegociação dessa dívida, doutor? Ótimo. Esse é o ponto nevrálgico, né? Vamos dizer assim, de toda a discussão. O Manual de Crédito Rural, tá? O chamado MCR, que a gente até chama ele de Bíblia do Produtor Rural, muitas vezes ele é desconhecido por parte do produtor, com mais razão ainda, e também por boa parte dos profissionais de direito. E aí eu incluo, né, os advogados, muitos julgadores, por não terem contato com uma legislação tão específica como essa. E o que acontece? A legislação do MSR permite que haja a prorrogação do endividamento rural quando o produtor está diante das causas que assim autorizam. Que, rapidamente falando, quais são elas? Eventos externos, como a frustração da safra, eventos climáticos, questões mercadológicas, e impedem o produtor de ter aquele resultado esperado e, portanto, de ter o cumprimento da sua obrigação. Quando isso acontecer e o produtor não ter a capacidade de pagamento, ele tem o direito de prorrogação. No que consiste? Consiste, primeiro, em reestruturar esse endividamento dentro da capacidade de pagamento do produtor. Isso significa o quê? Que é preciso fazer um estudo específico para o produtor que está requerendo e verificar o período de carência que ele precisa, que pode variar, às vezes, de 1 a 3 anos, e o parcelamento que ele precisa dentro da atual realidade dele, que pode ser de 5 até 20 anos, para que ele consiga se reestruturar e pagar a sua dívida com a sua produção. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a prorrogação precisa manter as mesmas condições contratuais originárias, a menos que o crédito já tenha nascido de maneira abusiva. Aí tudo bem. Mas se ele nasceu dentro dos limites do crédito rural, significa o quê? Que, teoricamente, não pode haver agravamento das garantias, então mantém-se as garantias, e mais do que isso, deve ser mantida a mesma taxa de juros, tá? Que foi contratada no contrato originário. O que acontece na prática? O inverso de tudo isso, que é o que a gente chama de renegociação. Então, o que acontece na renegociação? Primeiro, o banco não respeita a capacidade de pagamento, então ele simplesmente só dá o tombo na dívida, tirando a parcela desse ano e jogando para o próximo. Para quem entende de produtor rural, sabe que um ano não é suficiente para ele se reestruturar de uma perda de uma safra. Então, ou muitas vezes concedendo 3 anos, como a gente vê, às vezes até em decretos, como é o caso do Rio Grande do Sul, que é praticamente irrisório, 3 anos. Então, ele faz sempre a jogada da dívida para frente e não resolve o problema. Segundo, há um desvirtuamento do crédito rural, muitas vezes, transformando ele num crédito comum. Ou seja, a nova cédula que o banco vai fazer
para renegociar, ela transforma o crédito rural num crédito comercial, muitas vezes. E afasta aquela natureza rural, aplicando juros muito acima dos limites, seja do Plano Safra, seja do limite geral, que é os 12% ao ano. Então, os produtores hoje, nas renegociações, estão pegando juros de 16%, 19%, 20%, 24%, e isso não sustenta a atividade dele. Não porque a atividade, né, doutor, ela muitas vezes não gera essa rentabilidade que o próprio juro está sendo colocado. Você gira em torno ali, se o cara não tiver um arrendamento, né, você gira em torno de 20% a 30% de lucro ali depois do abater das despesas. É isso se a produção tiver um preço muito bom. E como os juros é aplicado nesse patamar de juro comum, né, você cria aí um ambiente de juros de mais de 20%, 25% ao ano, né? E fica praticamente impagável a dívida. Aí que está o grande problema. Então, assim, tem que procurar profissionais, contadores, advogados, que são especialistas da área de forma antecipada, né? Muitas vezes o produtor ali, na timidez da sua atividade, ele evita falar nesse tema, né? O que a gente vem tratando disso como se fosse um tabu, né? Porque quando esses processos, quando a situação chega muitas vezes a um processo judicial, lá no fórum, embargo de devedor, uma ação declaratória de imperabilidade de propriedade, de pequena propriedade, ou mesmo pedido de alongamento, nós constatamos que aquele produtor às vezes deixou de ter um acompanhamento lá de trás, e isso gerou realmente esses impactos. Tá? E aí vem outra pergunta, doutor. A maioria dos produtores, então, ao ir ao banco, né, eles então acabam assinando essa renegociação por vários fatores, né, a comodidade de uma renegociação, a amizade com o gerente, a única saída que ele viu lá na hora para poder pagar as suas dívidas e tentar na safra seguinte pagar, né, e fazer frente a essas despesas. E qual o papel, então, né, do produtor quando ele se vê nessa encruzilhada? O que ele deve se precaver, o que ele pode fazer junto com o seu profissional para evitar assinar aí uma CPR, uma cédula de crédito bancário que seja gravosa à sua atividade? Bom, isso faz todo sentido, né? A primeira coisa é que o produtor ele não pode ter o sentimento ou a condição de ser refém de uma única instituição. E quando eu digo refém é por quê? É porque ele pensa que se ele, né, não aceitar os termos ou fizer qualquer medida, ele não vai ter mais relacionamento, ele acha, como, né, o doutor disse aí mesmo, que ele já tem um vínculo e tudo mais, e isso é um erro. Por quê? Porque hoje o produtor ele precisa evitar, né, evitar a formalização de contratos que são altamente prejudiciais à sua atividade e abusivos. Então, o produtor está numa falsa situação que ele acha que ele está resolvendo o problema na renegociação, mas, na verdade, ele está criando um monstrinho para os próximos anos. Ou seja, ele sai do endividamento de 2 milhões, ele transformou em 4, e de 4 vai para 8. E aí isso gera a bola de neve aí que você muito bem comentou, criando um endividamento impagável, né? O produtor já não paga mais nem a evolução da dívida, quem dirá o capital. Portanto, o produtor, hoje, ele não pode mais ser aquele produtor do passado que só se preocupava praticamente com a produção, né? Não se preocupando muito com a papelada, com a burocracia. Então, pessoal, esse ponto é muito importante, né, de vocês entenderem que o produtor ele não pode ser mais um produtor que apenas se preocupa com a sua atividade. Hoje, o produtor, né, ele exerce uma atividade empresária. Mesmo no CPF dele, como pessoa física, ele precisa cuidar de uma série de situações que podem levar ele, né, a uma calamidade lá na frente, que são situações ambientais. Ele precisa pensar na parte tributária, ele precisa pensar na parte sucessória, construção de holding, se for o caso, e mais do que isso, ele precisa pensar no crédito, né? Para tudo a gente analisa, verifica se há um crédito melhor ou não, mas o produtor, na hora de tomar o crédito, parece que ele confia plenamente no banco, vai lá e assina qualquer coisa. Exatamente. Isso não pode acontecer. Então, o que a gente orienta? Hoje existem até profissionais de análise de crédito,
para ver se o produtor está tomando o melhor crédito, se é o mais barato, se é viável para ele fazer essa operação, e mais do que isso, no nosso aspecto jurídico, se ele não está assinando uma renegociação que vai gerar para ele, né, a falsa impressão agora de que ele está resolvendo o problema, mas vai trazer uma bomba muito maior, um problema que vai crescer exponencialmente ao longo do tempo. Então, o Muito produtor bem. precisa ter o auxílio de pessoas capacitadas também no momento de tomada do crédito. É importante frisar isso, doutor Jackson, porque você falou aí do profissional que faz análise de crédito. É interessante que o banco, por si só, ele já tem os profissionais dele, desse lado daqui do balcão, que já trabalham muito com afinco na análise de capacidade de pagamento e garantias. E do outro lado do balcão também tem que ter especialistas, né, que possam verificar as melhores condições dentro do organograma do crédito rural, que, como você bem disse, é um microsistema, tem lá suas normas específicas, tem o Sistema Financeiro Nacional junto com o Crédito Rural, é editado pelo Banco Central. O Manual do Crédito Rural, ele é uma ferramenta imprescindível, né, nesse aspecto. E a gente frisa sempre, né, doutor? O produtor hoje, quer seja PF, pessoa física, seja PJ, pessoa jurídica, esteja ou não cadastrado lá na junta comercial como empresário, na prática ele é empresário. E se assim ele não se considerar, ele deve se considerar empresário. O que é o empresário? É aquele que desenvolve atividade habitual, profissional, para reunir pessoas profissionais também, que têm habilidades para isso, para justamente fazer um trabalho de análise de riscos de todas as pontas, né? Ambiental, crédito rural, né? Da situação envolvendo preço de produto, compra de insumos e tantas outras frentes que ele precisa se ajustar. Então é importante frisar nisso, o que o senhor falou é preciso, né? Uma análise cirúrgica a respeito disso. Mas eu queria saber sobre a documentação. Então ele está naquele ponto, né, em que ele é chamado para renegociar. E ele vai ter que, de alguma forma, recusar essa renegociação para tentar as mesmas condições do crédito rural. E aí é preciso desmistificar isso, porque o produtor rural ele tem um crédito especial, não é porque ele tem privilégio, é porque a atividade ela apresenta um alto risco. Só quem passou por isso, e a importância da gente falar muito, né, sobre essa questão do risco, que vai dar legitimidade para as pessoas que não são do agro, né, entender, né, e às vezes não fazer algum preconceito, algum comentário, né, sobre a questão da prerrogativa do crédito. Isso é por conta do alto risco da atividade, por isso que os créditos são subsidiados, por isso que existe a proteção do crédito rural. Tem juros, tem algumas operações aí com juros de até abaixo de 4%, né, varia de 4% a 12%. Então isso é uma prerrogativa que o produtor tem para ele poder conseguir ter uma ferramenta de trabalho. Mas eu queria saber, nesse ponto, ele precisa reunir alguns documentos para ele insistir na prorrogação e não na renegociação. Né? E qual é o comportamento deles com documentos, né, e a ação que ele pode agir ali extrajudicialmente para tentar minimizar esse impacto aí de uma renegociação? Ótimo. Esse passo é muito importante porque o que for feito agora na esfera ainda negocial, na esfera administrativa, pode determinar o futuro dele numa eventual demanda judicial. Por isso que eu chamo a atenção tanto para o produtor, para o profissional jurídico, porque há um entendimento majoritário de que o produtor rural precisa demonstrar que há uma busca pela prorrogação administrativa pelo menos 15 dias antes do vencimento da parcela. O que acontece? Eu tenho certeza que 90% dos produtores vão buscar desesperadamente o banco, o gerente, vão ligar 1, 2, 3 meses antes, dizendo, não vai fechar a conta, não vou conseguir. Qual é o problema? O problema é nós transformarmos isso em prova num processo judicial de que ele foi até o banco, conversou, e tudo mais. Então, o que a gente orienta? Que o produtor sempre tenha, né, e não precisa ter medo disso, porque é apenas uma formalização. Assim como o banco não empresta nenhum real para ele sem um contrato, ele precisa também se precaver.
fazer este pedido de prorrogação junto à instituição de maneira formalizada, para que ele tenha um protocolo, ele tenha um documento, né? Lógico, às vezes até uma conversa no WhatsApp, um e-mail já auxilia, mas o ideal é que ele seja um pouco menos, entre aspas, desculpa a palavra, ingênuo de acreditar que tudo aquilo que está acontecendo vai ser confirmado pela instituição dentro de um processo. Então, como poucas pessoas conhecem a exigência desse pedido prévio, é importante que ele tenha essa consciência e, lógico, na sequência, ele vai estar munido de dois grandes documentos. Um é o de frustração, então é importante documentar o máximo possível esses eventos externos, essas ocorrências, né, tudo que prejudicou ele, com fotos, se for o caso, e também o laudo de capacidade de pagamento, que é o que vai provar por números que hoje ele se encontra numa incapacidade que é momentânea, mas que haverá uma capacidade futura, desde que ele tenha a condição necessária de carência e parcelamento. Muito bem, e vamos frisar, né, doutor Jackson? A gente vê muito por aí, nesse meio jurídico, que muitos laudos de frustrações são feitos por agrônomos que muitas vezes ou foi ali rapidinho, fez uma coisa assim muito superficial. É preciso destacar, porque isso é observado, né? Operadores do direito hoje, como o agronegócio ganhou certa importância e realmente é um setor ultra importante, representa aí mais de 30% do PIB, tudo que nós produzimos aqui, todo mundo está muito atencioso com isso, olhando com uma lupa na documentação que são observados. Então, se o indivíduo às vezes vem com um diálogo que não representa a realidade, por exemplo, aqui de Unai, nós sabemos o que quando choveu, quando não choveu, o que é, o que não é, o preço, o que está acontecendo com o transporte, com o serviço, com a safrinha. Então, quer dizer, isso não adianta, às vezes, um laudo vir com um argumento, né, que não seja aquele argumento, né, real. E muitas vezes alguma prorrogação aí é negada, algum alongamento também, por conta desses detalhes. Eu acho que a alta qualidade, ela depende, né, desse conjunto de detalhes muito bem feitos, né? Então, o senhor citou muito bem aí. Doutor Jackson, o nosso diálogo é muito bom, né, ao mesmo tempo ele é muito extenso, é um diálogo que exige aí um segundo episódio. Eu vou agradecer o senhor pela participação e por orientar, né, o nosso público acerca dessa importante, né, ferramenta do crédito rural e também do endividamento rural, que é um tema muito, muito importante mesmo nos dias de hoje, porque o agro passa por um momento delicado, um momento difícil, e os profissionais estão para ajudar e buscar cada vez mais alinhar alguns argumentos, né, não deixar nada passar sem uma acurada, né, observância. Então, muito boa a sua participação, e aí eu gostaria de deixar aberto para você fornecer um recado final aos produtores, advogados, setor jurídico, contadores, ou quem nos estiver assistindo sobre esse tema delicado. Maravilha, o prazer foi meu de estar aqui. E como recado final, né, eu gostaria de passar, principalmente para os produtores, que apesar, né, de eles terem aí sempre a esperança de melhorar a situação, de buscar resolver amigavelmente, é também dever deles proteger o próprio patrimônio contra as eventuais abusividades do banco. E ninguém vai fazer isso por eles. Eles precisam buscar ajuda, precisa desmistificar a ideia de que, ao processar o banco, eu não vou ter nunca mais crédito rural em nenhuma instituição, que vai ser meu fim. Muito pelo contrário, ele está buscando, você produtor, uma saída jurídica legal. Você não está buscando algo, né, na tentativa de burlar, de não pagar. Tanto é que o produtor vai levar ao conhecimento do magistrado toda a sua atividade, todo o seu endividamento, seu patrimônio, para que haja o pagamento dentro daquilo que é o correto, dentro daquilo que é a situação dele. E lembre-se, produtor, advogado, profissional jurídico, a dívida rural se paga com produção e nunca com propriedade. Isso tem que ficar na nossa mente, junto com a ideia de responsabilidade. Não podemos nos aventurar numa demanda que envolve muitas vezes dívidas milionárias,
patrimônios milionários, e mesmo que não sejam milionários, é a vida do produtor, é a vida de uma família. Não podemos nos aventurar sem conhecimento específico na área, né? Nós precisamos nos formar, obter conhecimento, fazer parceria, pedir ajuda e não termos o ego aí, porque se nós não instrumentalizarmos bem o pedido, nós vamos fazer um papel muito pior do que a instituição financeira nas abusividades. Por quê? Porque além de eu não resolver o problema, ele vai estar na iminência e vai perder a propriedade e ainda vai gerar uma sucumbência, ou seja, vai aumentar a dívida do produtor. Então, é um trabalho de extrema responsabilidade e competência. Muito bem, doutor Jackson. Então, finalizando o nosso episódio, muito legal essa conexão Cascavel do Paraná, Unai, Minas Gerais. E nós passaremos a um próximo episódio também falando desse mesmo tema e aprofundaremos um pouco mais. Eu agradeço novamente. Até a próxima. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.